Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para fazer a leitura e o estudo da seção 5, né, do capítulo 5, o uso da culpa pelo ego. A Giovana vai fazer a oração para nós, né? Ela faz lindamente a oração, convidando o Espírito Santo para interpretar essa lição, essa leitura, esse texto, né, essa mensagem de Jesus para nós. Que nós estejamos abertos, né, com a mente, o coração aberto, para receber esse ensinamento e levar para o dia fora, para a semana fora, enfim, para a nossa ilusão de tempo afora. Amém. Vamos lá? Vamos. Então, eu vou convidar vocês, quem puder, quiser ir sentir, de fechar os olhos. E vamos regular nosso coração com a nossa respiração. Presta atenção na respiração. Deixa ela um pouco mais lenta. E observa, apenas constata como que você está. Vamos ver como nós estamos. Sem julgamento, apenas constata, observando o coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, e irmão mais velho e amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Janu, a gente faz assim, o parágrafo, né, a sessão, ela tem 8 parágrafos, então a gente lê um parágrafo, comenta, e estamos todos estudando juntos, não quer dizer que, né, entre a gente que está aqui, que alguém sabe mais ou sabe menos, né, a gente está em pé de igualdade, você também pode contribuir, né, com as suas observações, com as suas considerações, perguntar, questionar, tá joia? E assim nós três, né, que estamos aqui. O uso da culpa pelo ego. Eu acho que eu vou ler no computador, peraí. Que pertinente para mim, pelo menos, essa sessão hoje. Porque nós temos a mania de nos atacarmos, né? Eu acho que eu vou compartilhar, se o Janu quiser ler na tela, Janu. Pode acompanhar, né? Isso. Aqui, ó. Peraí, ok. O uso da culpa pelo ego. Talvez alguns de nossos conceitos venham a ser mais claros e mais significativos em termos pessoais se o uso da culpa pelo ego for esclarecido. O ego tem um propósito, assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo pode ser egotista. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. No entanto, mais uma vez, lembra-te que ambos estão em ti. Então, o que esse parágrafo ele traz para nós? Esse parágrafo ele traz para nós que nós temos 2 escolhas. Nós podemos escolher entre o ego e nós podemos escolher pelo Espírito Santo. Jesus é claro quando ele diz assim, ambos estão em ti.
Isso é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, fulano é tão bom, eu gostaria de ser como, né? Nossa, fulano é tão mal, né? A gente tem sempre um julgamento. Mas as duas, né? Esses dois termos, né? Vamos dizer assim, nós somos possuidores deles, né? Nós é que vamos escolher o céu ou a terra, né? Que ele traz aqui. A gente entende, o céu seria a mente do Filho de Deus totalmente corrigido, né? Ou seja, está sempre escolhendo pelo Espírito Santo e pela nossa verdade. A terra, quando nós escolhemos pelo sistema de pensamento do ego, é basicamente reforçando esses efeitos, né? Comprovando esses efeitos que a gente percebe aqui, né, na terceira dimensão. Olá, Nobel, boa noite. Boa noite, Nobel, bem-vindo. Boa noite, Nobel. Boa noite. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. No entanto, mais uma vez, lembra-te de que ambos estão em ti. A nossa esquizofrenia, vou falar da minha, né? A minha esquizofrenia, ela é tão grande que às vezes eu falo o meu ego, né? Pronto, tornou uma terceira pessoa fora. Eu também tenho, Giovana. Esquizofrenia. Aqui nessa terceira dimensão somos todos esquizofrênicos, Todos né? esquizofrênicos. Vivemos vários personagens. Inevitavelmente. Sou bipolar também. É isso. Tá bom, vamos levando. Vamos. Mas sabe por que é assim? Porque a gente escolhe, na maioria das vezes, a gente escolhe pelo pensamento do ego, pelo sistema do ego, ao invés de escolhermos o Espírito Santo. Né? Como Jesus foi bem claro aqui no livro, porque para o Januário, né, que está chegando agora, o livro foi ditado por Jesus. Então, quando ele fala né, para alguém, é Jesus falando para nós. Né? A gente tem que entender que Jesus está falando para a nossa mente. Né? Ele não está falando para nós o personagem. Né? Ele não conhece, não, ele sabe que existe o personagem, mas ele fala para uma mente, ou seja, para aquilo que está antes do personagem, vamos dizer assim. Porque nós, o personagem, somos um efeito do pensamento da mente do Filho de Deus. Pode parecer um pouco estranho, né, para você que está chegando agora, mas só para você já ir se habituando com esses termos, né, e com essa maneira, né, que Jesus expõe para nós aqui no livro. Mas, enfim, não tem problema, né, se a gente achar isso um pouco confuso. Vamos entender que Jesus está falando para nós, né? Você pode escolher, né? Você pode eleger a quem você quer servir, ao Espírito Santo ou ao ego. Se nós servirmos, se nós escolhermos pelo sistema do Espírito Santo, o efeito do nosso pensamento vai ser luz, alegria e paz. Se nós escolhermos pelo sistema do ego, a gente sabe bem o que é o efeito. É exatamente essas todas cenas que a gente vivencia aqui. Né? Que a gente tem que ir ao supermercado comprar uma rosca, que a gente tem que comer ela inteira, que a gente tem que ter culpa depois, né? Que a gente tem que viajar para uma cidade que é aconchegante, eu tenho que morar numa cidade grande, eu tenho que... Enfim, são milhares, infinitas, né, possibilidades. De se culpar. Então, De se Oi? culpar. De se nesse... Oi, Janu, eu não ouvi. Nesse quesito de comer a rosca inteira, entra a gula, né? Mas todo sentimento da gente, ele se resume em uma coisa só. Nós achamos que estamos separados de Deus. Uhum. E isso traz culpa para nós.
Então, a gente quer buscar vícios aparentemente fora de nós, né? Buscar ações aparentemente fora de nós, para a gente camuflar nossa culpa. Porque a gente não vai falar assim, hoje eu estou comendo a rosca inteira porque eu estou com culpa de estar separado de Deus. Não, a gente fala, eu comi tudo e agora eu estou arrependido, porque vai me fazer mal, né? Vai me trazer ganho de peso, eu vou gastar muito dinheiro. Mas nada disso é perceptível. Não é uma coisa que a gente fala assim, ó, eu vou fazer isso para sentir culpa depois. Não é perceptível. Não, é. Ele acabou de falar, o sistema de pensamento do ego é tão impecável quanto o sistema de pensamento do Espírito Santo. Ou seja, uma vez que a gente decidiu por ele, e veja, decidir pelo sistema de pensamento do ego é tão fácil, por quê? Porque esse mundo é o mundo do ego, é o mundo da separação. Então, é muito comum a gente transitar a partir do sistema de pensamento do ego. E a gente não tem clareza sobre as nossas ações. Por isso que a gente fala, nós não temos consciência sobre isso. A consciência é o quê? Colocar luz. Se a gente conseguir simplesmente falar assim, sem se julgar, né? Eu fiz isso, ok. Eu fiz isso. E constata, né? O problema é a gente assume que fez isso, mas já está cheio de culpa, já está se sentindo mal, já está tal. Por quê? Porque já fez isso ausente de nós mesmos, né? Eu também tenho as minhas adicções e eu sei como que é isso, né? E é mesmo nessa questão, vamos tamponar. Por quê? Porque já decidimos pelo sistema de pensamento do ego. O resto tudo é automático. Todas as ações que derivam disso são automáticas, porém, o resultado é sempre culpa, medo e separação. Culpa, medo e separação. Porque é tão perfeito quanto o sistema de pensamento do Espírito Santo. Fomos nós que criamos o sistema de pensamento do ego. E nós somos os filhos da perfeição. Portanto, tudo que a gente faz é perfeito. Independente se é positivo ou negativo, né? É perfeito. Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito desse parágrafo? Ou podemos passar para o segundo? Por mim, pode seguir. Para mim também. Ok. Então, vamos aqui. No céu, não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. A palavra criar, entre aspas, é apropriada aqui, porque uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. Isso toma invulnerável para o ego, porque a sua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura, porque é íntegro. A culpa sempre produz uma ruptura. Qualquer coisa que engendre medo divide, porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego. Mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. A gente comentou um pouquinho já, né? Se antecipou desse parágrafo, mas o que fala aqui é a intensidade, né, do poder da culpa sobre nós. A nossa culpa ela é tão assim
incrustada, ela é tão forte que a gente está buscando sempre cenas para manter essa separação, para mostrar que o sistema do ego, porque o que acontece? O sistema do Espírito Santo, entre aspas, é o que a gente vive na realidade, né? A nossa essência, ela está sempre com o Espírito Santo, porque nós somos o Espírito Santo. Só que a gente é tão viciado, vamos dizer assim, no ego, né? No sistema do ego, nas coisas que a gente vivencia aqui, que a gente tem medo de reconhecer que somos o filho amado de Deus. Porque se a gente perguntar quem é Deus para você, a gente vai imaginar o Deus uma entidade separada de nós. Então, por isso que a gente tem medo dele. Mas a partir do momento que nós nos aproximarmos de Deus e sentir que nós estamos na mente de Deus, que nós somos parte de Deus, que a bondade, né, que a alegria está em ser Deus, a gente vai estreitando laços com essa informação. Aí, quando a gente, né, quando nós nos dermos conta, nós estamos viciados no Espírito Santo, ao invés do ego. E a mudança de percepção, ela acontece de uma forma milagrosa para nós que estamos percebendo. Por quê? Porque assim como a gente percebe a separação sem fazer o mínimo de esforço aliados ao ego, nós iremos perceber a unidade e Deus em tudo e em todos e em nós mesmos sem fazer o mínimo esforço. Por isso que é milagre, né? Parece milagre. A mudança de percepção, a mudança de ideia, ela é um milagre, porque não somos nós que fazemos. A gente apenas decide qual é o sistema que vai rodar aqui. É o sistema da unidade ou é o sistema da separação? Ambos não podem rodar juntos, né? Então, a gente tem que decidir por um lado. Eles não se comunicam. Eles não se comunicam. Onde um está, o outro não pode estar, né? Eu quero comentar com o Janu sobre a palavra expiação, que ele falou aqui. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que libera para criar. A expiação aqui no Curso em Milagres, ela traz um significado que parte da ideia, separação nunca aconteceu. Então, Deus e eu somos um, ou seja, se você aprofundar nisso, só fica Deus, ou seja, já não tem mais eu ou Deus, é como se fosse um peixinho perguntando para o outro, será que a água existe? Está imerso, não tem o que, né? Só que não vê, mas está imerso nisso, né? E emerge disso. Então, é isso que nós somos, essa é a nossa realidade. Agora, sim, precisamos estar no sistema de pensamento do ego, do Espírito Santo, para compreender isso a partir da realidade, porque se eu falar para você assim, eu sou Deus, a partir do sistema de pensamento do Espírito Santo, do ego, isso é uma arrogância absurda. Agora, a partir do sistema de pensamento do Espírito Santo, isso é a realidade última, né? Tanto é que é assim que ele nos cuida a partir dessa premissa. Nós somos caros porque ele sabe quem nós somos. Nós só não somos caros para nós porque nós não sabemos ainda quem somos. A gente não se ama e não ama incondicionalmente porque a gente ainda não se reconhece. Mas o Espírito Santo sabe quem nós somos. A função dele é apenas nos recordar de quem nós somos, né? Falei demais. Falei para sempre. Maravilha. A culpa é o nosso ataque a Deus. Sempre que sentimos culpa é porque nós nos vemos separados de Deus e a gente ataca. E por que a gente ataca Deus? Porque a gente vê Deus como o nosso castigador. Nós ainda temos essa informação, né?
agarradas em nós, como se Deus fosse uma entidade que vai nos castigar, nos mandar para o inferno porque pecamos, né? Porque fizemos coisas erradas. A premissa Mas não. do sistema Deus é não conversa. Oh, desculpa, Eli. Pode falar, eu já tinha terminado. A premissa dos sistemas, elas não se conversam. A premissa do ego é clara. Eu fui abandonado aqui, estou sozinho, tô separado, meu pai me abandonou. Hoje, e eu seu tenho que me microfone está virar travando para nos mim. 30, entendeu? E nada tira da ideia, essa ideia da cabeça dele. Deixa eu agora. Melhorou? Agora acho que Está travando ainda? não, agora tá bom. Vou tentar falar de novo. A premissa dos sistemas não se conversam. O sistema de pensamento do ego tem essa premissa. Ele me largou, me criou, me largou aqui sozinho e eu tenho que me virar nos 30. Entendeu? Tudo por mim, tudo por minha conta, nesse mundo que tudo é perigoso, eu estou sozinho aqui, né? Que pai é esse, né? Já o sistema de pensamento do Espírito Santo não vê a separação entre o pai e o filho, porque sabe que é o mesmo. Então, ele parte da ideia de que nós somos perfeitos, assim como Deus. E aí, tem muitas responsabilidades em torno disso, inclusive a realidade que a gente cria. A nossa realidade somos nós que criamos, né? Nesse texto, ele até fala assim, ó, a palavra criar e fazer. Criar, nós só podemos criar no reino, né? E nós, enquanto filhos de Deus, unidos a Ele, nós estamos criando. Aqui, o ego faz. Entende? Aqui o ego faz. Isso. Mas nós estamos Olha sempre o criando. primeiro... Oi? Não, desculpa, Gi. Falei, nós estamos sempre criando, né? Sim. Aqui o ego faz. É porque aqui, eu estou aqui nos meus devaneios, tá bom, gente? Isso é legal reafirmar que aqui não tem nenhuma figura de autoridade, a gente fala para se reorganizar. Mas não é que isso é verdade absoluta, tá bom? Eu só vejo o que ressoa com você, ok, o que não ressoa, ok também, tá tudo perfeito. Mas o que acontece, na minha percepção, né? A criação, ela sempre está acontecendo, nós estamos sendo criados o tempo inteiro, somos sustentados pela fonte, né? É porque, na verdade, nós não nos separamos de Deus. Exatamente. Né? A gente só tem uma ideia, né, de que estamos separados. E o amor, ele se estende infinitamente. Essa é a nossa criação. Isso, é uma coisa só. E o ego, ele tem essa ideia. Para ele se estabelecer, ele precisa estar fazendo. É isso. Vamos para o 3? Alguém quer comentar alguma coisa? Nobel, está caladinho? Então, vamos lá para o 3. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso o que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar a culpa e temer punição.
O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueça de que o ego não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. Então, essa palavra, né, projeção, é o que a gente percebe, porque assim, ó, o Filho de Deus acha que está separado de Deus, e essa mente, né, ela para se manter separada, ela teve pensamentos. Pensamentos fora de Deus são pensamentos ilusórios, né? Porque todo pensamento gera forma em algum nível. Se eu penso junto com o Espírito Santo, qual é o efeito? Qual é a forma que vai se apresentar? A luz, a alegria, a paz, né? Que é o que nós somos. Se o meu pensamento ele está gerando formas com o sistema do ego, o que é que ele está gerando? O caos, né? Isso tudo é chamado de projeção. E o que a gente está vendo aparentemente fora de nós é chamado de percepção, que são os efeitos da nossa projeção, daquilo que a nossa mente está projetando. Então, sempre que a gente se enrola, né, com esse sistema do ego, a gente está projetando caos, a gente está projetando sofrimento. Mas o grande barato da gente estudar esse livro, né, da gente ouvir as palavras, né, o convite de Jesus, é que toda cena que se apresenta por escolha da gente mesmo, porque pode parecer uma loucura, mas tudo que nos aconteceu porque nós escolhemos. Ah, mas eu escolhi passar por uma dor, eu quebrei meu pé, eu escolhi isso, sim. Tudo é escolhido por nós, sem exceção de nada. Tudo que a gente vivencia são escolhas nossas. O grande barato desse convite de Jesus é que a gente pode escolher de novo e que a gente pode também oferecer essa cena ao perdão. Como? Convidando o Espírito Santo para reinterpretar a percepção, né, daquela projeção por nós. Ou seja, aconteceu uma coisa horrível, eu estou muito desgastada, eu estou com culpa. Convide o Espírito Santo para reinterpretar essa cena. E aquilo ali a gente vai se habituando, a gente vai tomando confiança de entregar ao Espírito Santo, né, a nossa visão, e tudo isso vai sendo ressignificado. As cenas, com certeza, irão se modificando. Aquilo que se mostra como dor e sofrimento vai passar a ser alegre, né? Vai ser em alegria. Ah, mas é possível isso? Sim. As cenas vão parar de chegar? Talvez não, mas a gente vai olhar para elas com uma maturidade, né? Com uma leveza tão diferente que ela não vai ter para nós o mesmo significado, né? Que a gente dá para ela hoje. Às vezes, uma cena simples, a gente dá um significado tão terrível. E existem pessoas que já conseguem olhar para uma cena que aparentemente para mim é terrível e a pessoa já se mantém com mais calma, né, com mais segurança. Não necessariamente aquela pessoa está mais entregue ao Espírito Santo que a outra, né? Isso não tem como saber. Mas o convite ao Espírito Santo, ele nos leva para casa, ele vai colapsar o tempo, né, essa ilusão de tempo, e a gente vai reconhecer, né, mais rapidamente aquilo que nós somos, que é o Filho imaculado de Deus, sem pecado. Porque, em última instância, não tem nada para ser mudado, é só para ser reconhecido, aceito e
reconhecido, porque já é o que é. Nós já fomos criados. Então, ele fala aqui, no 3, ele começa assim, ó, o ego é a parte da mente que acredita em divisão. Por que que acredita em divisão? Porque já pegou o medo, já acreditou que é só o corpo como realidade última, e isso é assim e acabou. Essa aqui é a nossa realidade, fim. Só que nós já fomos criados em amor. Não tem como a gente mudar essa parte que já foi feita, porque já está feito. Nós somos amor. Quando a gente quer, coloca o medo, inevitavelmente divide. Inevitavelmente divide. E aí, o medo, como que a gente poderia se desligar de uma parte nossa, colocando medo, sem estar atacando o amor? É impossível. Então, uma vez que a gente abraça esse sistema de pensamento, inevitavelmente a gente vai estar rodando sempre no ataque e na defesa. É sempre no ataque e na defesa. É o cansaço, é o pesar, é o medo, a culpa, né? É tudo isso que esse sistema de pensamento nos oferece. Isso não tem absolutamente nada a ver com o mundo, com a gente, com o outro. É um estado nosso, que nós decidimos estar voluntariamente. É. E a gente tem medo de uma coisa só. Aparentemente, a gente tem vários pensamentos, vários fragmentos para identificarmos a culpa. Mas a culpa, se a gente for analisar, ela chega exatamente num único ponto: o medo que a gente tem de morrer, entre aspas, de deixar essa ideia de que a gente é um personagem fulano de tal e a gente está vivenciando essas cenas aqui. Porque, por exemplo, se eu falar, eu não vou de Uber sozinha. Por quê? Porque eu tenho medo de ser ali assaltada e morta. Lá. Eu não vou comer tanto doce, por quê? Porque eu tenho medo de atacar uma doença e aquilo ali me trazer problemas e eu morrer. Eu tenho medo de... Se a gente for analisar por quê, sabe aquela coisa de criança, assim, por quê? Porque a gente vai sempre chegar no mesmo lugar. O nosso único medo é da morte. Por quê? Porque a gente entende, né, que a morte vai tirar a gente deste sistema que a gente tanto idolatra. Podem questionar se quiser. Se eu falei muita loucura, falo, não acredito nisso. Como que a gente não vai ter medo de ser punido, né? É impossível a gente não ter medo de ser punido, uma vez que a gente decide por isso. E aí, eu te falo, com relação a tudo isso, antes de eu saber disso, eu lá tinha livre-arbítrio, estava Não presa, era né? necessário. Eu era cativa de mim mesmo, ainda sou, mas pelo menos eu sei a saída, está sob minha decisão, entregar ou não, né? Se eu não sei nem a saída do negócio, como que faz um troço desse? Então, vamos para o 4. O 4 ou o 5? É Não, o o 4, né? O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Se entroniza o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Tá vendo o que a gente comentou aqui? Criar é só a realidade e a ilusão é fazer. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. O pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no
O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediar a situação e terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens que aprender a considerar como liberdade. Eu vou ler o 5 também, que ele continua aqui, e o 5 é pequeno. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade, porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou qualquer coisa. Eu disse antes, aqui é Jesus falando, né? Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. Poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso ele é arrogante. Atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. Tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe, porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. Então, mais uma vez, o convite de Jesus é: você vivencia a cena que você escolhe, né? Isso é muito bom a gente saber disso, isso é libertador, porque se eu não estou feliz com aquilo que eu estou vivenciando, eu posso entregar a minha mente ao Espírito Santo e escolher novas cenas. Parece fácil. E é fácil. Basta disponibilidade. Quando a gente fala isso é porque a gente quer ouvir, tá? Eu estou falando isso para mim. Porque eu escolho cenas de autoflagelação, gente. Mas eu tenho sempre aquela coragem de falar: Espírito Santo, vem aqui, ressignifica isso aqui para mim e vamos interpretar comigo. Não está bom? Eu não estou feliz escolhendo isso, não. E tem dado certo, né? Eu estou vendo muito assim, no meu cenário, assim, uma necessidade. Eu não via isso com tanta clareza, mas eu tenho uma necessidade de ser feliz no mundo. Sabe, criando metas no mundo, querendo ser feliz no mundo, né? E assim, está me sendo mostrado que isso aí é uma rota de colisão. Não vai dar bom, sabe? Abandonar o que a gente criou do mundo, inclusive essas ideias de felicidade no mundo, porque a felicidade só tem uma fonte. Só existe uma fonte de felicidade. Eu sei que é pesado isso, né? Para mim também é pesado isso, porque eu quero coisas, né? Eu fico olhando para isso, eu quero coisas, eu quero coisas. Não é que é pecado querer coisas, é que caso a gente não tenha, cria-se expectativas. E, enfim, não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Mas eu vejo como uma rota de colisão. Porque eu não estou satisfeita agora, né? Então eu crio algumas coisas para idolatrar que me tiram desse presente para eu ficar sonhando com algo e eu não estou satisfeita nesse instante, não estou comungando do meu relacionamento com Deus, estou em devaneio, pensamentos separados. Muito doido isso, porque está muito relacionado com o tempo também, né? Pode falar, mano. Não, eu só ia complementar e falei, porque nós estamos vivenciando uma mente doente. Mente doente. Né? Porque ele fala aqui no 5, olha, a mente sem culpa, ela não pode sofrer. Tá vendo? Então, que a grande vilã de tudo é a culpa. A partir do momento em que a gente entregar esse sentimento de culpa ao Espírito Santo, a gente vai vivenciar uma mente sã.
Sendo sã, a mente cura o corpo, porque ela foi curada. Olha que coisa maravilhosa isso. Uma mente sã cura o corpo. Ou seja, eu tenho que curar o meu corpo? Claro, se a gente já está aqui na forma e a gente tem a ilusão de que a gente está doente, né, de que a gente precisa ir ao médico, que a gente tem que usar isso, porque essa é a nossa crença, né? Mas em comum com isso, a gente tem que curar a nossa mente. Mas como que a gente cura a mente? Estando disponíveis para o Espírito Santo. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. Jana, quer falar alguma coisa? Muito complicado toda essa história? Como que tá do lado? Não dá para entender. Tá ressoando com você? Tá fazendo sentido? Uhum. Nobel? Me fala uma coisa aí. Fala. Você é psicóloga? Não, não Ah, sou tá. psicóloga, Entendi. não. Sou estudante do SEM, já faz algum tempinho, mas essas questões existenciais, elas sempre me puxaram, sempre me chamou a atenção essa metafísica toda e Uhum. esses cenários, como que esse cenário aparece, né? Eu cheguei aqui, já estava tudo pronto, mas o que é isso? Já tem todo um script, tem que fazer tanta coisa, mas nem sei quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, como é isso, né? É muito conflituoso, sempre foi muito conflituoso para mim transitar aqui nesse Mas mundo, né? assim, eu vou aprendendo aos poucos. Vai. Inclusive, a gente nem precisa entender muito bem isso, sabe? A única coisa que é pedido é a Uhum. disponibilidade mesmo. Essa disponibilidade de deixar o Espírito Santo agir, né? Só isso. Aí a gente vai estreitando os laços, que nem ele falou. Eu vou ler os 6, tá? Uhum. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes. Mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão, o que é que tu queres, tem que ser respondida. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo, e cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo menos sem efeito. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente até que a decisão seja mudada. Lembra-te, porém, de que as alternativas em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como o ego, é uma decisão. Juntos constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Tu fizeste a outra, então podes. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possas acreditar nelas. Mas estás errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus, como parte do seu pensamento. Não podes pensar a parte dele. Então, quando ele fala, né? Nós temos apenas duas escolhas possíveis, ou é o sistema de pensamento do ego, ou é o Espírito Santo, e ambos estão em nós. É uma decisão nossa. A partir do momento que nós decidimos por um, e isso a gente decide a cada minuto, a cada segundo. Decidiu, o sistema roda automaticamente. As consequências, elas já são
experienciadas por nós, né? Então, decidimos pelo sistema de pensamento do ego, pumba, estamos no tempo. O tempo tem a profana trindade do ego. Então, no passado eu tenho o pecado, no presente eu tenho a culpa e no futuro, inevitavelmente, eu tenho medo. Decidir pelo sistema de pensamento do Espírito Santo, ele colapsa o tempo. Eu estou na eternidade, aqui e agora, íntegro. Então, essa trindade profana do tempo já não me atinge mais, porque eu experiencio a eternidade, sem culpa, sem pecado e sem medo. Eles não se conversam. Um está rodando num sistema e o outro é um outro sistema. E quem ativa esse sistema somos nós com a nossa decisão. Ok? E o que a gente escolher, nós vamos experienciar como realidade. Então, se a gente escolhe pecado, culpa e medo, a gente vai experienciar isso como realidade. E vai sofrer inevitavelmente. Né? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Só para complementar, eu acho que, né, ficou bem explicado, é que o convite, né, desse parágrafo é que não existe coisa fora de Deus, né? Não existe, só o que Deus criou é imutável. Então, não tem como a gente ser algo diferente de Deus, né? Nós nos vemos diferentes de Deus porque a gente acredita mais no sistema do ego do que no sistema do Espírito Santo. O convite dessa lição de hoje é para nós mudarmos, né, essa percepção, estarmos mais no sistema, convidando o Espírito Santo e ressignificando as cenas de dor e sofrimento. Porque às vezes a gente fala dor e sofrimento, mas às vezes a gente escolhe até uma cena que aparentemente ela é de prazer, né? Ela é uma cena feliz, mas ela não é uma felicidade real. A gente tem medo de perder aquilo. A gente ainda fica se sentindo culpado. Então, é só uma artimanha, né? Para o ego falar, se eu me fizer, como se o ego fosse uma entidade, não é, né? Mas só para se fazer entender. Se eu me fizer totalmente mal, é claro que eles vão optar, né, pelo pensamento do Espírito Santo. Então, é como se ele estivesse nos dando ali um agradozinho para a gente achar que ele é bom, para a gente achar que a gente pode continuar. E podemos, se quisermos, né? Nós somos livres para escolher entre o ego e o Espírito Santo. Eu acho que eu me embolei, né? Mas eu acho que entendeu, né? O que é. Uma coisa, né, que a gente pode se perguntar. Tá bom, como assim? Eu saio do tempo, escolho o Espírito Santo, e aí? Né? E aí? E aí? O que bloqueia o sistema de pensamento do Espírito Santo e reforça a nossa aliança com o ego? É o julgamento. Como que a gente vai transitar aqui sem julgar, sem comparar? Isso para nós é muito complicado. Agora, a partir do momento que nós decidimos pelo sistema de pensamento do Espírito Santo, essas coisas já não têm mais decorrência na nossa mente. Elas vão mudando conforme a gente vai abrindo espaço para ele agir, né? Então, assim, é muito mais estar disponível para receber uma orientação sem fazer esforço, do que tomar atitudes isoladas ou criar projetos separados. E acabou de falar aqui, ó, quando você pensa separado, você não está pensando, porque o pensamento ele é de Deus. Né? Então, é muito assim, a nossa mente aliada com o nosso coração. Quantas vezes a gente não
não se machuca, né? Não escuta o nosso coração, não escuta. Isso é muito de silêncio, de intimidade, de relacionamento com nós mesmos, sabe? Por quê? Ainda tem mais um detalhe. A experiência do outro é única e exclusivamente do outro. Nós vamos ter a nossa com ele, com o Espírito Santo, com Cristo. É sempre uma experiência única, porque nós somos únicos aqui no sonho também. Então, a experiência do outro, eu lembro que eu assisti uma vez um testemunho de um rapaz que virou padre, eu falei, meu, esse cara é muito doido. Ele falou que tinha fumado um baseado, e aí ele viu Jesus dentro de um disco voador, e aí não sei o que, tal, mas aquilo mudou a vida dele. Percebe? Aquilo foi um divisor de águas na vida dele, a ponto dele virar um padre e tal, e poderia ser qualquer outra experiência. Então, assim, é uma coisa muito íntima e particular, que para outra pessoa, não vai ter o menor sentido. Não vai ter sentido, não vai ter profundidade, não vai ter sentimento, né? Não vai ter nada. Mas para ele aquilo, entende? Então, é muito sobre isso. Eu estou disposto a ter uma intimidade e a receber as revelações, porque é muito mais do que tirar conclusões precipitadas e permitir que nos seja revelado, né? Então, peraí, eu vou tirar a mão do remo, eu vou passar o remo, né? Eu vou passar o bastão. Então, aqui, eu não sei de nada, eu estou aguardando orientações. Eu estou em descanso, eu estou em paz, porque eu sei aonde estou, eu sei com quem eu estou e eu sei por quem eu decidi. Ok. A partir daí é só alegria. Mas aí vai mais de confiar do que controlar, né? E é treino. É treino porque eu, pelo menos, não nasci assim. Eu não nasci assim, infelizmente. Eu nasci assim e fui corrompida. Porque as crianças trazem muito dessa confiança, né? Muito. Corrompida entre aspas, né? Porque não tem como mudar o que Deus fez. A gente se confunde só. O que mais? Continuar aqui então, tá bom? E só mais 2 parágrafos. O pensamento irracional é pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Olha só o convite aqui, né? Devolver a mente, né, para quem é de direito. Eles mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e que queres fazê-lo. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção, e a sua continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Então, se eu acredito que eu sou culpado, se eu pego para mim a responsabilidade de reorganizar os meus pensamentos, o caos da minha mente, eu estou sendo irresponsável, porque não fui eu que criei isso, não é da minha alçada, não tenho essa capacidade, não tenho essa capacidade.
né? Se a única responsabilidade do trabalhador em milagres é aceitar a expiação para si mesmo, eu te asseguro que é, então, a responsabilidade, porque é expiado, não pode ser tua. Vou ler de novo. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, eu te asseguro que é, então, a responsabilidade por o que é expiado, não pode ser tua, ok? A expiação, aceitar a expiação para mim mesmo, não o que é expiado, né? Então, eu tenho que aceitar a expiação para mim, não expiar. Aceitar a expiação é aceitar a ideia de que a separação não aconteceu, é que somos o mesmo, né? Então, tudo é uma coisa só, né? Inclusive, a física quântica já comprova isso, para quem gosta de ciência. Tudo emerge de um mesmo lugar, não tem fora de Deus, né? Então, eu não tenho que ficar espiando, ou julgando, ou querendo aceitar nada aqui fora, ou acertar. Eu tenho apenas que aceitar essa realidade para mim e me permitir transitar a partir dessa realidade. Porque até então, eu aceitei que eu sou um ser separado. E eu transito a partir dessa realidade sozinho, confuso, cansado, lutando, brigando, numa mente dividida. O convite aqui é: abaixa suas armas, né? E deixa e se permite ser cuidado. Aceita que não tem como você se prejudicar. Aceita que você é amado, visto e que tem quem sabe cuidar, tem quem sabe organizar, né? A função de Deus é essa. Deixe ser organizado por Deus. É isso que ele está falando aqui no meu entendimento. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. E é exatamente isso. Para a gente permitir a ação de Deus, desse sistema de Espírito Santo do novo em nós, primeiro a gente tem que aceitar o desfazer de tudo que a gente criou. Então, ele vai começar a trabalhar na nossa mente dessa forma, nos revelando o que é e o que não é, separando o joio do trigo, né? Então, ele tem um jeito muito íntimo e particular de trabalhar com cada um de nós, né? Ele não vai desistir, gente. Ele não vai desistir. Nunca, 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 nunca. Tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia está além da dúvida, como podem seus sintomas permanecer? Se eu já perdoei o meu passado, como que eu posso me sentir culpado no presente e sentir medo do futuro? É impossível. É impossível. É a verdadeira libertação. A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos da decisão. Qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. O que queres, tu esperas. Isso não é delusório. A tua mente, de fato, faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento. Se aceitares em primeiro lugar a expiação, no instante em que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena. Tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. A gente vai testemunhar a nossa mente sendo organizada. É só isso.
A gente vai testemunhar os milagres. A gente vai testemunhar a mudança de percepção. É só isso. Assim como a gente testemunha todo esse caos, todo esse medo, toda essa culpa, a gente testemunha a ordem, a perfeição, o amor. É só isso. A decisão por um ou pelo outro. Um já foi criado e não pode ser desfeito. O outro, aí a gente decide. Isso aqui é liberdade, né? Acabou. Acabou. Por hoje. Querem comentar? Tá tranquilo? Quero agradecer esse momento em que a gente ficou aqui. Nesse último momentinho, eu tive que ir ali olhar uma demanda com a Cacá, mas eu estava ouvindo. Muito obrigada. Que o convite, né, que a gente fez ao Espírito Santo seja nosso, né, para o dia fora, para a noite fora, para a semana fora. Volte sempre, Janu, um prazer ter você aqui. Obrigado. Nobel. E daqui a pouco nós temos as Divinas Canções, né? Estão todos convidados. Vou postar o link já, agora, now. Oh, obrigada. Obrigada, meus amores, um beijo, Janu, volte sempre. Volte sim, querido. Obrigado, viu? Se sentido acolhido. A gente ficou muito feliz de ter você aqui. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui hoje. Sim. Obrigado. Beijo, pessoal. Até mais. Beijo, tchau. Beijo para todos, todas. Beijo. Beijos.